Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, num dia muito agitado para mim. O Ayrton Ruschel já tentou me acalmar aqui, já me deu até um copo d'água. Disse, acalma, mas um dia muito tumultuado aqui, ali, acolá. Já comecei o dia, aliás, eu dormi com uma gravação do Nestor Rain, que mandou para um amigo, que mandou para outro amigo, mas não circulou muito essa gravação, porque eu consegui mantê-la em primeira mão, até hoje pela manhã, no Café com Futebol da Rádio Grenal. Coloquei no ar a palavra, não o Nestor relatando, eu relatando, porque eu não vou pegar uma voz de WhatsApp e colocar no ar quando não sei se está autorizado ou não, nem pela direção da Rede Pampa, nem pelo próprio Nestor. O que eu depreendi que seria melhor? Colocar o Nestor no ar, lhe passando o conteúdo da gravação que ele emitiu, e para ele saber que eu sabia do conteúdo. Nestor Rain manda para um amigo, me parece que foi um médico, dizendo o seguinte: olha, pelo que sei, não foi nada de que em julho o Ico Roman disse que iria se afastar do Grêmio em dezembro. Um pouco antes de entrar para a reunião do CA, que é o Conselho de Administração, o Ico me pediu o telefone de um empresário, porque ele está interessado em um jogador, e eu passei e ele continuava trabalhando numa boa, até vir a reunião do conselho. Deu alguma M lá na reunião, porque logo depois da reunião ele comunicou que estava fora do Grêmio. Então, não foi uma coisa que lá em julho o Ico Roman disse que iria sair em dezembro, conforme eu já relatava aqui, que essa era a minha dedução. Porque se ele tivesse avisado o presidente em julho que iria sair depois da decisão da Libertadores, ou quando terminasse o ano do Grêmio, porque lá não se imaginava que o Grêmio pudesse ser tricampeão da Libertadores, ou se projetava até a possibilidade, mas se ele tivesse dito isso em julho, que sairia em dezembro, o presidente anunciaria a sua saída e a do Saul, e anunciaria a entrada dos outros. Já saberia quem colocar. Outra coisa, o Saul Berchevsky, terminado o Mundial, eu entrei no microfone da Grenal e disse: Saul Berchevsky está fora do Grêmio. Ele ficou mais alguns dias agora para colaborar. O Saul, sim, eu sabia e divulguei depois do Mundial, para não dizerem que eu estava tumultuando o ambiente. Deixei para divulgar depois do Mundial, para não causar nenhum acelão. Nestor Rain, no ar, hoje, na Bandeirantes, confirmou a versão, só que disse o seguinte: até então eu não tinha falado com o Ico. Eu só soube... só conversei com o Ico sobre a necessidade que ele tinha do telefone, passei e tal, mas depois ele me disse que não, que ele só estava reafirmando uma coisa que dissera ao presidente. Então eu não sei se isso aí é semicrise, pouca crise, muita crise. Eu sei que eu recebi uma gravação, que era uma gravação importante, que desmentia o que o Ico estava falando e confirmava o que nós deduzíamos. Tanto é verdade que o Ico, depois de dizer que tinha comunicado em julho, falou logo em seguida, numa outra entrevista, que ele tinha falado com o presidente dia 21 de dezembro. Quer dizer, então é muita contradição. Na verdade, meu amigo Ayrton Ruschel, Maurício Freitas, o que desgastou o Ico Roman foi o somatório de serviço de futebol. Teve o episódio Espinosa, que saiu cuspindo o marimbondo com o Ico, colocou o dedo na cara do Ico e por isso foi para a rua, porque o Ico retirou de uma viagem ao Rio, quando o Rio jogaria uma partida a mais do Brasileiro contra o Botafogo, mas não foi bem administrada aquela situação, sobrou o Espinosa. Se o Espinosa era importante ou não, não sei. Tá? Saiu o Espinosa. Depois o Edilson sai chamando ele de tudo. Tá? Depois tem o episódio de Jael, uns diziam que era 50 mil, outros deixavam vazar que era 110. Então, esse somatório fez com que o Ico saísse. E tem uma outra situação ainda, Ayrton Ruschel, que aí é mais profunda, que eu quero que você analise, você que é um cara supra-inteligente. O Ico Roman já espalhou que é candidato à presidência, porque alguns colegas já estão lançando o seu nome, porque ele tem a, não preferência, mas tem a admiração do presidente Fábio Koff, tem a admiração do presidente Romildo e a admiração do Adalberto Price. Só quero lembrar de uma coisa, que eu disse ontem aqui, são os caminhos e os descaminhos da política e da notícia. O Ico Roman era do Grêmio Novo, que era coligado ao presidente Paulo Odoni. Mas, quando surgiu a candidatura Odoni versus Koff, ele preferiu se bandear para o lado do Koff, porque
não queria. Aí saiu do Grêmio Novo. Saiu do Grêmio Novo. Mas o Grêmio Novo é o mesmo grupo do Antonini, do Jorge Bastos, do Rodrigo Caran, que vem aqui. Não tem nenhum pecado em ser do Grêmio Novo, nenhum problema sair do Grêmio Novo e ir para o lado do presidente Fábio Koff, para fortalecer a candidatura do presidente Fábio Koff. Mas vamos pontuar as situações, porque logo ali, se ele se lançar candidato, e pode lançar, é legítimo, fez um belíssimo trabalho no Grêmio, belíssimo não, um bom trabalho no Grêmio, né, porque os principais artífices da conquista do Grêmio foram Renato e Romildo. Com todo respeito ao Ico Roman, mas os principais artistas, né, os mais reconhecidos são os dois. E eu não tenho nada, mas olha, estou falando do fundo do coração, nada contra o Ico. É que como eu gosto de dar notícia por completo e não comer na mão de ninguém, com começo, meio e fim, eu acho que agora chegamos ao fim. O Conselho de Administração do Grêmio preferiu afastar o Ico Roman e ele preferiu dar a notícia que ele tinha se afastado, para não se desgastar numa possível ou até provável candidatura à presidência do clube. Desculpem eu me alongar, porque aqui que importa é a palavra do convidado, mas como hoje eu estou agitado, a outra coisa que houve no final da manhã que eu preciso esclarecer, Kevin Krieger teria escolhido um prefixo para falar, eu critiquei. Olha, não sei se o Kevin está preparado também para assumir vice-presidência de futebol, também é um político, né? O presidente colocou alguns políticos no conselho e tal, e disse, olha, e se ele escolhe prefixos para falar, não me serve como vice de futebol. E aí colocaram eu a falar com o Kevin Krieger e eu tive que repetir. Olha, se realmente o senhor escolhe prefixo, eu nem sabia dessa tua crítica e tal. E ele não recebeu o convite ainda do presidente, mas se receber, já está bem fardadinho para assumir. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Maurício. Não, acho que essa minha vida, essa né? tua abertura é um fato jornalístico que a gente tem que respeitar muito. A alegria de estar aqui contigo de Alegria novo. nossa. E sempre na audiência de vocês. Como tu disse, falou em início, meio e fim, eu quero começar pelo início. Eu quero primeiro fazer um reconhecimento público à figura do Ico Roman, no sentido de que ele é oriundo do executivo do Banco do Brasil, uma pessoa séria, uma pessoa proba, e passa pelo departamento de futebol um ano e pouco, administrando o departamento de futebol de um clube que tem um orçamento de mais de 300 milhões e sai completamente intacto. Esse é o primeiro elogio que eu faço à figura dele. Eu acho que nós vivemos num mundo corporativo hoje que a gente tem que fazer esses reconhecimentos. Posso me somar? Sem dúvida. É muito importante e não estou fazendo ilação nenhuma. Quando você está elogiando alguém, não está se criticando nem se comparando nada. Estou fazendo um elogio a ele. Ele chegou com um currículo de um executivo do Banco do Brasil, que por lá trabalhou muitos anos, e passa pelo departamento de futebol do Grêmio e sai completamente intacto. A segunda questão, as minhas divergências sobre a sua campanha, o seu trabalho, seriam possivelmente as mesmas como se eu lá estivesse e ele convidado aqui, porque ninguém pensa igual, sobretudo no futebol. A única coisa que eu não mudo, que aí eu começo um pouco ao encontro do que tu disseste aí, é o seguinte: quando vazou o áudio do Edilson, e ele fez um contraponto imediato, o que me parece que foi constrangedor foi ninguém, e vou repetir aí, ninguém, salvo que tenha me fugido, mas vocês poderão me corrigir, ninguém saiu em defesa do Odorico Roman, porque o Odorico praticamente desautorizou o comando do nosso vice-presidente de futebol, que é um vice-presidente tricampeão da Libertadores, e como eu disse, fez um trabalho que tu também elogiasse, e o Edilson vai e diz que ele não tem comando, ou diz algumas coisas lá, e não saiu ninguém deste mesmo conselho de administração, ou até mesmo do presidente, uma palavra forte que disser, não, pera um pouquinho, o Edilson foi extraordinário jogador, mas o que ele disse não representa a voz do Conselho de Administração. E vai dizer bobagem lá em Minas Gerais. E vai dizer bobagem. Então, me parece que o jogador ali ficou isolado. Então, faltou uma blindagem, talvez. Eu detesto falar de suposição, eu detesto fazer suposição ou ilação, mas isso eu afirmo categoricamente. Quando vem um ex-jogador e critica um dirigente, esse dirigente ainda está no exercício do poder, ele vai e contradiz, ele precisa ter o conforto dos seus pares, e é isso que o Ico não teve. Isso sim é um fato público.
Bom, outra coisa, o Nestor então confirmou a gravação, até porque não tinha como desmentir, a voz é dele, não é de nenhum imitador. Ele disse, estou saindo do programa do Paulo Sérgio Pinto, ou estava indo no programa do Paulo Sérgio Pinto na Rede Pampa, e fiquei surpreso depois em saber da demissão do Ico Román, porque um pouco antes ele tinha me pedido o telefone de um empresário, e até então estava firme no cargo, então não tem a conversa de julho, deu M na reunião do CA, do Conselho de Administração. Tanto que ao invés de colocar a voz do Nestor, que é muito desagradável pegar um WhatsApp e colocar no ar. Quando eu passo um WhatsApp para o Ayrton Rocha, eu sei que ele vai deletar. Agora, se o cara passou para frente, o primeiro que passou para frente é o perigoso. Se foi hacker, se não sei o que, o Nestor disse que vai analisar. Eu não acredito. O primeiro passou. Porque quem me passou tem credibilidade. É que e recebeu de alguém. Eu insisto ainda, eu acho que o assunto teria morrido no momento, sim. No momento que, até porque o Grêmio está bem. Que o Conselho de Administração tivesse corroborado as palavras do Odorico e não as do Edilson, o assunto teria morrido naturalmente, como o Edilson seguindo seu jogador. Como houve um vazio, permitiu aos que senhores da imprensa façam as ilações que se permitirem. E outra coisa que eu fico pé da gente, o fulano está querendo fazer crise no Grêmio, que está tudo certo, o ano nem começou. Se tivesse uma competição a ser decidida, ainda valeria esse tipo de argumento. Não, nós estamos esclarecendo uma saída surpreendente de um lateral direito titular, que o vice de futebol disse que ia receber a multa, eu achei que com a multa ia comprar um centroavante, ou ia repor pelo menos a lateral direito, não houve multa. O Grêmio pegou 30% de um jogador e parece que pegou mais 30% de outro, com a possibilidade de comprar mais 20%. De um lateral direito titular, escolhido a dedo pelo Mano Menezes, porque o Cruzeiro está gastando a rodo, podia escolher outro lateral. Esse aí foi o escolhido, esse foi o ungido. Eu quero é o Edilson do Grêmio. E eles vêm aqui, o Grêmio fica bravo, diz que não vai liberar se não for pela multa, ou não vai entregar tão fácil, lhe dão uma lista de 5 nomes, primeiro para escolher 2, né? Eu achava que ia ser o Alisson e o Rafael Marques, acabou sendo 30% do Alisson, depois me surpreendi, não é nem 100%, porque ele só tem 30%. Quer dizer, então complicou muito isso. Mais o desabafo do Edilson, mais não sei o que, foi um somatório de coisas que a gente teve que trazer à tona, porque depois que assumiu o novo vice-futebol, que o Grêmio tiver com o time concebido, tiver um bom lateral direito, contratar um bom centroavante, não vai ter ilação com esse episódio. Se o Grêmio conseguir repor a altura, inclusive o próprio vice de futebol, então houve uma série de desgastes, houve desfalque na equipe, houve não entrada de dinheiro. Se as pessoas acham que isso não é fazer jornalismo e investigar, que o jornalismo é só o papai e mamãe e o oficialismo para não se incomodar com o clube de futebol, não contem comigo. Porque eu não vou negar o meu diploma. Eu só quero fazer um esclarecimento, é importante que o nosso... final de semana, uma autoridade do Inter disse o seguinte, deixasse os caras sem dormir, porque eu disse que o Ministério Público vai abrir as contas de 22, 12 pessoas físicas e 10 jurídicas. E 10 jurídicas. Então, eu não tenho esse negócio de lado aí, hein? E sobre a multa, o próprio Odorico Román, depois de fazer aquele 3 milhões, dobrem novamente, 24, dobrem 24. de novo, ele mesmo divulgou que a multa era de 40 milhões no seu próprio Twitter. Então ninguém... E outra coisa, né, o Ayrton Rocha, eu tenho uma frase que o Nobrinho me ensinou isso há 30 anos. Olha que eu sou velho. O Nobrinho, lá quando a gente fazia setor de REC, aprende uma coisa. Eu guardo frases. E algumas que me interessam, obviamente, algumas eu deleto no meu cérebro. O Nobrinho diz assim, são sempre os mesmos que dão notícia. As pessoas passam informação para quem gosta de dar notícia, não é para quem gosta, é para quem pode sustentar. Mesmo com pau de torcedor, mesmo com ilação, se tu é gremista, tu é colorado, mesmo com ira de dirigentes. Eu já briguei com meio mundo aí de Grêmio e de Internacional, por quê? Por quê? Porque eu, às vezes, assumo lado. Por exemplo, na eleição Koff com o Odoni, eu assumi lado. Na eleição Odoni com Ayrton Rocha, eu assumi lado. Assumi lado ponderando, né? Pontuando, não dizendo vote no fulano. Olha, por que isso, por que aquilo, por que aquele outro. Eu só quero prestar um esclarecimento que é importante que o torcedor saiba, embora nós tenhamos apenas 30% do Alisson, na verdade o Grêmio passa a deter os direitos federativos do jogador. Isso é importante. E por um contrato particular tem apenas... Exatamente, é importante isso, porque senão o torcedor pode se assustar. Bem, então, daqui a pouco chega, manda buscar o jogador de volta ou manda emprestar o jogador. Não, os direitos federativos são do Grêmio e por contrato particular o produto desta futura venda será apenas de 30%
Então, só explicando isso, eu acho que é importante porque o Grêmio Quem decide o futuro dele, se vende ou não, é o Grêmio. Esse jogador é o Grêmio. Se for depositar importante. a multa, é que nem o caso que também equivocadamente transitou a ideia de que o Barcelona poderia vir e depositar 60% da multa do Arthur e os 40% já ter combinado com os empresários. Não. Para adquirir um jogador através do depósito da multa, tem que depositar o valor integral da multa e depois, através de um contrato particular, o Grêmio repassar os compromissos que assumiu, ou seja, 10% para um jogador, 10% para o empresário, 10% para o REC, que está com muito. Para o homem do arroz também. O homem do arroz, é o REC. Desse negócio eu ficaria com muito. Então, só para que fique claro, né, deter o jogador é muito importante porque tu tenha poder de decisão. Sabe que às vezes eu digo o homem do arroz de medo de esquecer o nome das pessoas. E eu digo o homem do supermercado também, por causa do Internacional. Mas em relação ao Alisson, quando começou a especulação do Edilson ser trocado, alguém disse assim, o Grêmio pode pegar. Eu mesmo disse, se eles podem vir aqui escolher um a dedo, o Grêmio pode ir lá e dizer, fui o primeiro a dizer que o Grêmio podia pegar o Arrascaeta e o Thiago Neves, mas levei na brincadeira. Porque depois, quando eu vi que era sério o negócio, não, o Cruzeiro não vai liberar esses caras. Agora, eu não achei que o Grêmio ia liberar com tranquilidade. E aí eu escolhi 2, Rafa Marques e Alisson. Se for, por exemplo, o Cruzeiro igual o Internacional, o Inter não tem problema, o Internacional comprou caro o Anselmo e deu de presente para o Sport Recife e emprestou o Ortiz, né? Então, o Cruzeiro poderia também ter essa linha de raciocínio e dar 2 para o Grêmio para se livrar do Rafa Marques, que acrescentaria no elenco do Grêmio. A questão da negociação com o Cruzeiro, na verdade, causou um pouco de desconforto, foi a condução pública do negócio, porque chegou um determinado momento que se decidiu, porque o Edilson então tem idade, porque é o contrato da vida dele, ele pode ir. Então se decidiu que ele ia e a partir dali seria ver o que... Não, é ao contrário. É por isso que eu digo, a condução pública. Paulo, tu queres o jogador? Bem, vamos decidir que a transação só sairá se nós chegarmos a um denominador positivo da transação, né? E não ao contrário, partiu da premissa, não, o jogador já vai e nós vamos acabar tendo que aceitar o que nos enfiar. É neste sentido. Depois tu me paga o que der. Paga o que der. Então, primeiro esta condição começou pela multa, começou por jogadores de ponta, como o próprio Robinho, né, que é um jogador que eu considero extraordinário, teve uma passagem pelo Palmeiras e no Cruzeiro ele teve uma lesão e está voltando, né? Depois jogadores que se imaginou que poderiam ser Sassá, importantes, né, jogadores de ataque e acabou o Alisson eu considero um bom jogador também, eu acho muito assim, bom. a condução do negócio é que talvez deixou assim a torcida do Grêmio, poxa, nós somos tricampeões da América, nós temos um titular, vem o Cruzeiro que é um concorrente, vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, disputa conosco o título de rei de Copa, completa o time, não consigo, quer dizer, eu reforço. Então, nesse sentido, eu acho que a condução, esse mal-estar foi nesse sentido. Mas o final, Maurício, só para concluir, eu acho que ter o Alisson, que é um jogador de lado de campo, um jogador que fez uma boa participação pelo Cruzeiro, e um projeto, nós temos também um projeto, um menino de 20 anos, né, um meia esquerda. Tony Anderson. Então é uma expectativa, como se diz, né, uma expectativa esportiva. Não, e tanto o negócio... O nome dele é Tony Anderson, por causa do Sony Anderson. Interessante. Daqui a pouco, hoje, na apresentação, e é esse o detalhe, o Ruschel está falando dessa questão o Edilson foi cedido e depois vamos ver de que forma vamos receber a compensação. Ele foi roubado daqui, né? Então, mas roubado, que eu digo, eles vieram aqui escolher levar. Isso. Não. Agora, eu sempre uso brinco, inclusive aqui, lá na televisão, o cara me arranca essa camisa e diz, eu vou levar e acabou. Não, não vai levar, ela é minha. Lógico. A camisa é minha. E tanto foi conduzido dessa forma que o Edilson se apresentou no Cruzeiro semana passada, concedeu entrevistas, estava ao lado do presidente, o Grêmio ainda negando, e só hoje os 2 jogadores serão apresentados oficialmente à torcida e à imprensa. Bom, passou esse episódio, que o Grêmio seja feliz, que escolha um bom vice de futebol. Eu achava até há pouco que não seria nem o Antônio Dutra Júnior, que teve um desgaste histórico na época do Alberto Guerra, aquilo ali foi muito grave. Passou coisas contra o Guerra para a imprensa. Puxa vida, me lembrou um ex-jogador do Internacional que alimentava o futrico, passando todo dia coisa para a imprensa, depois ia dar entrevista. Eu posso fazer uma manifestação sobre o nosso vice de futebol, Rec, porque eu tuitei hoje, aqueles que me dão o privilégio de me seguir, Ayrton Ruschel,
né? Bem o que eu penso sobre essa matéria. Eu não li, mas me contaram lá no microfone da Rádio Grenal. Pois não. E eu perguntei no ar, agora tu falando, está ressaltando a minha memória, é bom tu responder. Eu disse, será que o Ayrton, com essa declaração, está se descartando? Porque nós especulamos ontem que tu poderias ser. Mas aí eu falei, olha, tem afazeres profissionais e tal. Mas com a tua declaração de hoje, tu estarias também te descartando e pode recuperar a declaração. Eu não falei em nome, na verdade, os que quiserem consultar, é Ayrton Rusch. Acho que tu é o melhor nome, pronto. Obrigado, Ré. Mas não é esse o caso. O que eu disse é o seguinte, diante da... Nós já estamos atrasados na montagem do time, né? Eu acho que o Grêmio tem uma recopa há menos de 30 dias, o Grêmio não tem uma peça de reposição para o Luan, não tem 2 peças de reposição para o Barros, né? Que são jogadores, são setores extremamente cruciais da equipe. Então eu disse assim, que era importante que o novo vice fosse do núcleo de poder, foi essa a expressão que eu usei, que o próximo vice de futebol fosse do núcleo de poder. Quem é o núcleo de poder? É quem já participa, quem já conhece a vida atual do clube, quem já participou das recentes decisões do clube, para que não chegasse alguém completamente fora, né, e até tomar pé da situação, até firmar a sua posição, criasse mais um interregno perigoso. Então eu penso que alguém do núcleo de poder, e quando eu digo núcleo de poder, pode estar incluídos os seus vice-presidentes do Conselho de Administração, ex-vices que já circularam pela gestão, são pessoas que vivem o dia a dia do clube. Se vierem amanhã, já sabem qual é a situação financeira do clube, já sabem qual é o pensamento do departamento de futebol, já sabem qual é o pensamento ou as exigências que o Renato deixou quando saiu em férias. Para quem não sabe, o Renato está em férias, mas o contato pelo telefone é permanente. Então esta ideia que eu disse, que o núcleo do poder fosse alguém, e não alguém tão fora do sistema, que chegasse lá e precisasse saber onde é que é o vestiário, como é que é o sobrenome do Renato, quem é o executivo, né? Este sentido que eu dei. Nós precisamos otimizar essas decisões, porque, insisto, estamos a 30 dias de uma Recopa. Muito bom, e o Ayrton hoje nem precisou responder. Ele respondeu me dando uma curva, mas com essa elegância toda. Ele deu uma curva elegante respondendo. O REC não é o melhor momento para eu assumir. Fosse numa outra circunstância, quem sabe até iria para o sacrifício. E assim, não é no caso. Não, a questão não é essa. Primeiro que é um cargo que ninguém se candidata, é um cargo que tu é escolhido, né? E agora com o conselho são 7 que escolhem. É um cargo que tu é escolhido, é um cargo que tu tem afinidade. Eu já te disse no teu programa que uma vez fui convidado para ser vice de futebol e não pude aceitar por falta de afinidade com o presidente da oportunidade. Então tu precisa ter uma confiança, é um cargo tão confiante, e no organograma, para mim, depois do presidente, né, ele é a figura mais importante, porque ele lida com aquilo que é a entidade fim do clube, que é o futebol. Então tem que haver muita afinidade. É nesse sentido que foi a minha tweetada e retuitada por alguns colegas, falando em núcleo de poder. Hoje eu fui abastecer agora, óbvio que se eu fui abastecer foi num posto combustível da Boqueirão, né? No posto Boqueirão, e vários clientes vieram me abordar. E o Grêmio não vai contratar ninguém. Diz alguma coisa de boa do Grêmio. Um outro lá falou do Internacional também, foi um formigueiro. Essa é uma época em que todo mundo quer saber tudo e poucas coisas acontecem. Acontece tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. O alento para a torcida do Grêmio é o seguinte, o alento. Mesmo que o Grêmio tenha dificuldades em contratar, e mesmo que comece com uma decisão contra o Independiente, dificílima, porque o Independiente nós vimos jogar contra o Flamengo, é um time duro para ganhar. A decisão do Grêmio é em casa, ainda falta 1 mês e meio, né? O Grêmio ainda tem condições, 1 mês, vamos deixar por 1 mês e 1 semana. O Grêmio tem condições ainda de reforçar o elenco, e ainda que não contrate para uma determinada posição. Se for para o lateral direito, o Grêmio tem o Léo Moura, que jogou bastante vezes por ali. Se for para o ataque, o Grêmio pode até improvisar com o Alisson, com o Everton sendo centroavante, ou o Jael sendo centroavante. O mais importante até aqui, e eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, é que o Grêmio conseguiu manter a duras penas Arthur e Luan. E está aqui um homem que foi das finanças. É quase impossível isso acontecer. Quase que impossível. Olha o Cruzeiro. Eu não quero comemorar ainda,
porque o estilo europeu de levar os nossos jogadores é faltando 2 dias para fechar a janela. Eles chegam aqui dia 28, dia 29, botam um dinheiro que tonteia todo mundo, e aí tu perdeste muito tempo para fazer uma peça de reposição. Muito mais esse dinheiro pro jogador do que pro clube em determinado momento. Na tua resposta está embutido a necessidade de contratar também um meia. Lógico, eu tenho batido muito nessa técnica. E tem uma outra questão que eu quero agregar aqui. Por que eu quero logo um vice-futebol e falo muito em planejamento? Porque mudou, Rec. Nós tivemos o calendário a partir do ano passado, mudou. A Copa do Brasil vai até dezembro, a Libertadores vai até dezembro, o Campeonato Brasileiro será simultâneo. Então, antes nós dizíamos assim, vocês da imprensa cunharam a frase, não, o time tem que ter 13, 14 titulares. Hoje mudou, tu tem que ter 18 a 20 titulares, porque as competições são superpostas. Então, o Grêmio não está... respeitosamente, o Grêmio tem um time titular, uma estrutura extremamente boa, mas diante da quantidade de competições importantes, não é mais essa a leitura, mudou, nós temos que atualizar nosso conceito esportivo. Tu tem que montar hoje 2 equipes praticamente paralelas para disputar uma Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. Então veja o Grêmio atrasado, sim, Rec, veja o Grêmio atrasado. O Grêmio não tem peça de reposição para o Luan. O Grêmio não tem 2 peças de número 9 que são importantíssimos, que definem a mecânica de movimentação de um clube, né? Então, eu quero insistir, tudo passa através da cabeça, do elemento pensante desse departamento de futebol, que espero que o presidente resolva essa semana aí. Agora entendi o somatório do Ayrton Bucho. Até meio que desmistificando o que eu estava dizendo. Eu tentei tranquilizar, mas o Russo disse que a tranquilidade advirá de entrada de um cara que já tem a pé da situação e que contrate o que tem que contratar, independente do que vai acontecer em termos de venda, para que o Grêmio continue mantendo a mesma pujança e o mesmo respeito que o Grêmio tem de toda a América hoje. Exatamente. Porque o mínimo substituto ao que faz hoje o Luan no time seria o Douglas, que só pode entrar em maio, se recuperado estiver. E não é o Michael mais atrás adiantando o Arthur, que aí muda toda a mecânica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, o Douglas não joga uma partida desde dezembro de 2016. Vocês imaginaram que depois de 17 meses ele vai se fardar em maio e vai jogar? Senhores, nada contra o Douglas, mas tu não pode fazer um projeto. 2 campeonatos. Tu não pode fazer um projeto. Estarão iniciando o Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Em meio a Libertadores. Em meio a Libertadores. Tu não podes fazer o projeto. O Douglas, vou torcer para que recupere, vou torcer para que volte a fazer aquele futebol extraordinário que ele tinha em 2016. Só que ele é um jogador de 34, 35 anos que estará há 1 ano e meio sem jogar. Né? 1 ano e meio sem jogar. Então fazer projeto ou fazer planejamento em cima do Douglas, respeitosamente, é um equívoco no momento. É o erro que aconteceu ano passado, né, Rucho? Quando se imaginava, não, o Douglas vai voltar para a semifinal, vai enfrentar o Barcelona. Quando se viu que ele não tinha condições, aí se teve que buscar a solução do Cícero, se teve que rearranjar outra solução. Tá aí outra questão. Outra em aberto. Cícero está em aberto. Está em aberto o banco de reservas. Porque o Cícero pode virar titular adiantando o Luan, que é o esquema Copa do Brasil e o esquema 2016, que o Grêmio já não está mais tão habituado a jogar. E já não se sabe mais se é o melhor. Porque ficou tão bonito aquele negócio, Arthur e Luan jogando por música, aquele primeiro tempo inesquecível do jogo contra o Lanús. Quando um não ia bem o outro. Que o torcedor quer ver reprisar, né? Bom, mas vamos fazer um intervalo, depois a gente recupera tudo isso e fala também do Internacional, que está numa situação tranquila e complicada em relação ao Sarrafiori. O Sarrafiori, depois nós buscamos junto com o Léo Goethes, que é especialista em futebol internacional, podia sim o Internacional fazer um pré-contrato com ele, mas o Huracan está tão irado, que argentino irado, olha, vai até o fim. Já foram ao presidente da AFA, já foram ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol e agora ameaçam ir até a FIFA contra o Internacional. Então espero que o Inter esteja bem calçado. Hoje tentei entrevistar o Felipe D'Alegrave na Rádio Grenal e não consegui, porque ele disse que o Roberto Melo está apto a falar pelas questões do jurídico. Tá bem, quando o Roberto Melo não fala e tem uma questão jurídica, quem é que fala? Não é a minha tia Udila, lá de Lagoa Vermelha. Então, eu tentei.
O Daniel Cravo está em férias, o Felipe Dalegrave disse que o Melo está autorizado, que ele não falaria, que o Melo não falando, como é que fica? Então, é complicado. A questão não é simples, e é simples ao mesmo tempo. Já voltamos. No Inter, Colorado oficializou a contratação do meio argentino Martin Sarrafiore, de 20 anos, do Huracan, com pré-contrato definido. Ele chega ao clube no dia 1º de julho, e aí é que entra o complicador. O Huracan promete tentar renovar com o jogador antes. E aí como é que fica o jogador? Se assinou um pré-contrato com o Inter e se renovar com o Huracan, ele vai ficar com 2 compromissos assinados a partir de 1º de julho, aí vai virar o caso Christian 2. Representantes do Colorado foram até a Argentina para tentar negociar a chegada imediata do jogador, mas a direção do Huracan não aceitou, porque nesse momento não seria uma venda do Huracan para o Internacional, seria uma ajuda de custo do Inter. A Huracan, para vocês não perderem tudo, toma aqui 300, 400 mil dólares. Os caras não aceitaram, que o guri é bom. Só que esse guri já tem passagens marcantes pelo Manchester, pelo Barcelona e pelo Boca, com saídas polêmicas, claro, pelos mais diversos motivos. Direção ainda tenta a contratação do volante Richelli, do Sport Recife. Essa vai ser a contratação do século, pela demora. Camilo volta a treinar com bola na atividade desta manhã no CT Parque Gigante. A produção ontem tinha razão. Não era séria a lesão do Camilo. É que alguém que estava junto no programa disse, olha, esse negócio do Camilo, pelo que sei, acho que foi o Roberto Titz, sabe, pelo que sei, o Camilo não volta tão rápido. Não, porque foi divulgado na imprensa que ele voltaria tão rápido. As duas situações, né? Foi divulgado que ele teria um desconforto muscular e que pararia por de 10 a 15 dias. É que, na verdade, na volta desses treinos, é que tu mistura cansaço muscular com medo de alguma distensão, algum desconforto. Então, a qualquer exteriorização de problema, tu para, né? Por prudência. Olha que Inter fez 6-1 no Oswaldo Cruz, avançou com 100% de aproveitamento. Será que o promotor Eugênio Paes Amorim vai dar uma livrada nos guris, que os guris não jogam nada e estão com 100% de aproveitamento, mas também contra o Oswaldo Cruz eu jogo, né? A próxima partida será contra o 15 de Jaú, na quinta-feira, aí já dá uma engrossada. Pô, a Aimoré deu azar aí no sorteio, o Inter pega o 15 de Jaú, a Aimoré vai pegar o Curitiba. Aí, Curitiba que foi vice-campeão agora, né? Ou foi campeão da última competição Curitiba nacional? Acho que foi vice. Vice, perdeu o Palmeiras, né? Mas o... Não, o Palmeiras é que foi vice. Bom, vou confirmar aqui, mas no caso do Aimoré, deu azar no teórico sorteio, mas o Aimoré foi segundo do grupo também, né? O Inter terminou na frente, acaba pegando o adversário. Foi bem, hein? O Aimoré foi bem. Invicto, 2 empates e uma vitória. Curitiba será o adversário do Aimoré na segunda fase da Copinha. Grêmio classificado enfrenta a Associação Desportiva Guarulhos na segunda fase da Taça São Paulo. Também se deu bem o Grêmio, embora esses times sejam traiçoeiros. Lembra o Mirassol? Uma vez tocou uma sacola no Grêmio. A gente dizia, não, mas o Grêmio vai passar pelo Mirassol. E o Mirassol tocou, se não me engano, foi 4 ou 5-0 no Grêmio. Então tem que cuidar com esses times. Essas bases não dá para se basear em nome. Não dá. Olha aqui, ó. Hoje, na Florida Cup, tem Corinthians e PSV às 10 da noite. Romildo Bolzan busca unir grupos políticos para definir novo vice de futebol do Grêmio. O presidente quer sugestões de nomes na reunião de diretoria da próxima segunda-feira. Bolzan ressalta que o clube busca ainda mais 2 defensores, 1 meia e 2 atacantes, 5 reforços. Direção do Grêmio segue em busca de outros atletas para a temporada de 2018. E no repeteco, então, laterais, meia e atacantes na pauta, 5 no total. Vamos com o gol na memória? Estádio Municipal de Cidreira, que saudade do Cidreirão que virou agora que não dá para passar em frente lá, uma tristeza. Para mim, tá afundando na arena, para mim que fui lá, Jogos de Gauchão, estava na gestão lá em 2006, 2007, né? E passo lá em frente, é constrangedor, né? É o Titanic. É o Titanic, tá afundando. A descrição é boa. É o Titanic do Cecinzão, 27 de janeiro, terceira rodada, Grêmio 3, São Luís 0, Tcheco marcou para o Tricolor. Eu vi quase todos esses jogos, acho que eu estava lá. O goleirinho aceitou ali também. De qualquer forma, valeu para a Avalanche ali, ó. Pô, tinha lugar até para fazer Avalanche, hein?
É estádio grande, porque a Avalanche precisa de espaço, né? Vamos com pichotada. Gol de barriga, alá Renato Portaluppi, no Egito, só que contra. Vamos ver. Vamos ver? Vamos ver a barrigada do cara aí. Essa é legítima barrigada, coisa que a gente faz bastante no jornalismo. Vamos ver? Tá demorando esse replay aí. Vai ter ou não vai ter? Vamos ver. Olha, filmaram demais esse troço. Tá, não quero ver o traseiro do cara, quero ver a jogada de novo. Tá, agora. Vamos ver. Aí, driblou um, cruzou, vai marcar, de barriga. Tem um pichotado, ele tentou atrasar pro goleiro, o goleiro que deslocou o goleiro. Já voltamos. Infelizmente perdemos o Irani Teixeira, que trabalhou muito tempo no Sapucaiense, fiquei amigo do Irani Teixeira, ia trabalhar no Brasil de Farroupilha, faleceu em Cachoeirinha, e hoje até recebi uma mensagem do cara que levou o Irani Teixeira na ambulância, que estava ouvindo a Rádio Grenal. Muito triste, porque 59 anos é uma criança ainda. Jovem, né? Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também loja de conveniência, espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagem? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure nossa equipe de vendas, toda a linha de veículos multimarcas seminovos, com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em 60 vezes. Venha nos visitar, Euclides da Cunha 606. Telefone 3573-1900, Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel, tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 985849544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. O futuro do Grêmio é um futuro promissor. Você já está convencido que o Grêmio vai ganhar um título por ano? O Inter se balaqueou durante muito tempo, ganhava um título por ano, mas muitos anos foi só gauchão. Você contabiliza gauchão nessa contagem? O que é que te serve? Exigente Ayrton Ruschel. Bem, eu acho que primeiro um clube ele se prepara para ganhar, né, Henrique? Eu já via com alguma alegria que o Grêmio mesmo se brincou, lógico, aqui do Rio Grande do Sul se brinca que o 15 anos sem título, né? Mas o Grêmio fazia uma superposição de bons conceitos, Henrique. Veja que a Arena tinha sido inaugurada em 2012 e o Grêmio em 6 anos já tinha 5 Libertadores da América. E o que significa isso? Que o Grêmio estava sempre entre os grandes. O Grêmio não era uma equipe que estava escapando de um rebaixamento, que estava ficando num grupo intermediário. Não, o Grêmio estava batendo no poste. Então eu digo, o Grêmio se preparou como clube para chegar onde chegou. Então a consequência agora foram esses títulos, mas o Grêmio tem vários títulos que eu considero vitórias. Tu chegar entre os 4, o Grêmio tem vice-campeonato, o Grêmio tem vice-campeonato de Libertadores, né? Então o Grêmio vinha ponteando, até mesmo por isso tem um extraordinário ranking na Sul-Americana, tem um extraordinário ranking no futebol brasileiro, resultado também do seu passado recente. Então eu acho que o Grêmio está preparado, o Grêmio se prepara para o seu segundo ano com superávit no seu balanço. Isso é outra informação, extraordinária dentro de um ponto de vista nacional. Significa que pelo segundo ano consecutivo o Grêmio terá mais receita do que despesa,
né? Então o clube se arrumando como todo, é lógico que isso tudo acaba resultando que a bola começa a bater no poste e entrar, e não bater no poste e sair. O Grêmio se reinventou? Veja, eu não digo se reinventou, acho que o Grêmio vem se preparando historicamente e agora atinge um momento muito bom. Tem também uma estrutura de time, nós falamos aqui numa estrutura de time, então se com muita habilidade, se com a verba disponível, e agora há verba disponível para contratações, o Grêmio conseguir preencher as suas lacunas, e eu não esqueço as declarações do presidente, eu me baseio muito no presidente. O presidente disse que nós faríamos 4 contratações, lembram? Um zagueiro, 2 meios e um atacante. Né? Aliás, um zagueiro, um meia e 2 atacantes. Então já veio o zagueiro, que é o Paulo Miranda, e achei uma extraordinária contratação. É um jogador... Mas faltaram os 2 laterais também, né? Não tínhamos perdido, quando dessa declaração, não tínhamos perdido ainda o Edilson, que passou a ser uma necessidade. E o atacante já é o Alisson. Né? E o atacante já é o Alisson. Então me parece que está identificado, verba há, dessa vez o Grêmio tem não só verba, como tem também poder de aquisição. Isso é muito importante. Já é o sim ou não? Rec, eu passei 2 meses, e tu me acompanhou, porque tu me dás o privilégio de me convidar para vir nessa bancada. O privilégio é nosso, senão não vamos ficar discutindo. De vir aqui, e eu passei 2 meses, tu acompanhou comigo, desde novembro, eu não adjetivei mais sobre jogadores do Grêmio. Então eu não falei mais mal de jogador do Grêmio, porque o Grêmio estava em competições muito importantes para que a gente, qualquer palavra mal colocada, pudesse repercutir. Hoje, como nós estamos num poder de decisão, eu vejo o Jael como insuficiente para aquilo que o Grêmio almeja. O que eu digo isso? Mesmo sendo reserva? Mesmo sendo reserva, porque o reserva joga. E invariavelmente joga no jogo mais importante, porque acaba se lesionando. Mas ele não foi bem acaba se lesionando. Ele foi melhor que o Barrios na reta final. Né? Depende do que você... Veja bem, existe uma questão circunstancial. Tu está em outubro, tu está em meio a uma competição, é o jogador que tem, tu apoia até quando ele espirra, tu diz que ele espirrou mais bonito. Mas vamos combinar. Diz um scout de 18 partidas... 19, né? 19 partidas pelo Grêmio, excluindo o Mundial. 19 partidas, jogando do lado de Arthur, do lado de Luan, do lado de Fernandinho. Olha, talvez eu fizesse um gol. Então eu tenho tido muito cuidado. O jogador sob contrato com o Grêmio, eu não analiso. Mas como ele está sem contrato com o Grêmio, e me pergunta o REC, eu diria que hoje eu não recontrataria o Jael. E o Cícero, porque o valor dele é alto também, né? O Cícero é uma questão diferente. Ele foi alto porque ele veio com uma questão emergencial, usou isso porque o Grêmio precisava de jogador, não havia... Ele era uma joia rara exatamente pela qualidade e pela ausência de opções. Então ele soube se valorizar. Mas hoje, com uma série de opções, ele já com o passe na mão, ele não vem mais rescindido de outro clube. Ele é um jogador que só o Renato pode saber a sua condição física, porque também não é mais um menino, também não jogou no último semestre, ele tem 1 ou 2 partidas, né? Mas pelo que o histórico desse jogador, ele é um jogador extraordinário, um jogador técnico, um jogador que tem a ânsia de fazer gols, como esses da seleção, o Paulinho, que hoje está no Barcelona. Eu gosto de volante projetado que gosta de fazer gol, né? O Cícero tem isso, ele sempre foi um volante, ele nunca foi meia nem centroavante, mas sempre gostou de fazer gol. Esse sim me parece que seria um reforço, se a condição física dele for boa, e aí o departamento de futebol que tem que analisar. Para fechar o programa, Maurício. Um jogador que a torcida do Grêmio muito pede nas redes sociais é o Scarpa, do Fluminense, que não conseguiu a sua liberação na justiça, e mesmo que consiga, está mais próximo do São Paulo do que do Grêmio. E o Robinho? O Scarpa seria para mim a peça de reposição daquele medo que eu tenho, que chegue 2 dias antes de fechar a agenda, eles venham aqui, me levem o Luan e me levem o Arthur. Eu acho que aí tem que sair de lá, pegar o caminhão, dinheiro, pegar a cabine desse caminhão e trazer o Scarpa. Em relação ao Robinho, para mim ele é exatamente o retrocesso daquilo que está superado. Um jogador que, embora técnico, sem nenhum comprometimento tático, sem nenhum comprometimento de marcação, e fez com que o Atlético trocasse de técnico, porque não há como encaixar a marcação com um jogador como Robinho e Fred. Era uma superposição de jogadores já com idade excedida. Muito bem, obrigado Ayrton Rocha, obrigado Maurício. Às 19 horas tem mais com o nosso Cadeira Cativa. Boa tarde e bom restante de semana. Ainda tem quinta, sexta. Vamos querer matar o trabalho, né?